Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Como ela falou, eu sou Mércia, sou aluna do 6º período do curso de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande. E eu estou aqui porque recebi a honra de apresentar para vocês o professor Dr. Glauco Bonato. Ele possui os títulos de especialista em eletrofisiologia invasiva pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, especialista em estimulação cardíaca artificial pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, além das residências médicas em cardiologia e em arritmia e estimulação cardíaca pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e em clínica médica pelo Hospital Santa Marcelina de São Paulo. Além disso, ele ainda é preceptor da residência de cardiologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e eletrofisiologista nos hospitais Monte Sinai, Santa Clara de Misericórdia, de Juiz de Fora e Albert Sabin. Então, doutor, antes de passar a palavra, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, em nome da Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia, e a sua presença no nosso evento é uma honra. Pode ficar à vontade de iniciar a palestra. Boa tarde, Mércia. Boa tarde a todos os ouvintes, alunos do curso. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, tá? Me sinto honrado pelo convite. Eu vi que a audiência é muito grande, muito qualificada. Isso é ótimo. E a gente vai trazer um tema de relevância clínica muito grande para a prática médica de todos vocês. E é uma aula bastante inspiradora. Espero que vocês aproveitem. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês me confirmem se está ok. Todos veem? Sim, eu estou vendo. Todos estão vendo. Tá, joia. Acredito que eu não vou te ver a partir de agora, Mércia. E qualquer coisa me comunica por aqui ou pelo WhatsApp, tá bom? É um pouco solitária essa apresentação aqui só com a webcam. Pessoal, então o tema da nossa aula é parada cardiorrespiratória com enfoque na cardiologia, né? Nas arritmias que expõem os nossos pacientes a esses eventos extremamente graves. E a importância desse tema é que morte súbita é algo muito frequente, então a gente tem dados americanos de mais de 300 mil mortes súbitas por ano, isso se repete também em dados nacionais. A incidência na população geral é baixa, de 0,1 a 0,2%, mas em populações de risco, que nós veremos quais são, pode chegar a valores assustadores de 20% de morte súbita ao ano, ok? Então, uma parada cardíaca, é isso aí que aconteceu com o jogador da Dinamarca na Eurocopa, é uma perda completa, né, da atividade mecânica do coração com ausência de pulso e ausência de responsividade com apneia ou respiração agônica, ok? Morte súbita é isso que acontece sem nenhum aviso prévio, né? Sem nenhum agravo nas últimas 24 horas, é um pouco diferente daquela parada cardiorrespiratória que acontece nos pacientes que já vêm internados por outras comorbidades. Bom, o principal fator que salva o nosso paciente é a presença de um DEA. Então, já é lei, obrigatório, a presença do DEA em locais com pelo menos 2.000 pessoas, né? E o melhor prognóstico para o paciente que sofre uma parada cardíaca é identificar um ritmo chocável, né? Uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular. O DEA é de manuseio extremamente simples, né? Você só precisa posicionar as pás, né, na região do ápice cardíaco e parasternal direita. Se tiver muito pelo, é preciso retirar, certo? Você segue o seu protocolo de reanimação e ele vai pedir para você parar de fazer massagens para identificar o ritmo. E se for ritmo chocável, ele vai pedir para todos se afastarem e ele vai realizar a desfibrilação. Então, a gente tem dois cenários muito distintos, que é o meio extra-hospitalar e o intra-hospitalar. Fora do hospital, 80% dos casos de parada cardíaca vem por uma taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. É disparada a principal causa em adultos acima de 35 anos é infarto agudo do miocárdio, né, coronariopatia.
Esses pacientes, quando atendidos, têm um prognóstico bem melhor do que aquela PCR intra-hospitalar, que tem uma sobrevida aí em torno de 17% apenas. E como o paciente já tem comorbidades graves por estar internado, a tendência é que o predomínio seja um ritmo de atividade elétrica sem pulso ou assistolia. Essas são as principais causas de parada cardiorrespiratória que vocês precisam lembrar nesse tema de prova, um mnemônico bastante conhecido, que são os 5Hs e os 5Ts. Então, nos 5Hs, a gente tem hipovolemia, hipóxia, né, os distúrbios hidroeletrolíticos foram comentados agora há pouco, hiper e hipocalemia, hipotermia e acidose. Nos 5Ts, a gente tem tamponamento cardíaco, pneumotórax, TEP, intoxicações, por exemplo, cocaína e trombose de coronária, que é o infarto. Talvez esse seja um dos slides mais importantes para vocês levarem ao longo da vida sobre a visão médica especializada em relação à morte súbita. A gente sabe que a incidência maior é em pacientes que têm marcadores de risco arritmogênico, pacientes pós-infarto, que já tiveram uma parada cardíaca ou que têm fração de ejeção reduzida. Então, olha só, a incidência nesse grupo é muito grande. Enquanto a incidência na população geral é mínima, também naqueles indivíduos de risco, né, hipertenso, diabético e outras comorbidades. Porém, o que a medicina falha é que esses pacientes de alto risco, onde a incidência é muito grande, são contemplados em vários estudos para prevenção e tratamento, né, de comorbidades que envolvem morte súbita. Mas a grande maioria dos eventos, em termos de número, né, global, ele ocorre justamente nessa população geral, que é totalmente desconhecida. Então, a grande maioria das causas de morte súbita não são evitáveis. Quer dizer, elas seriam evitáveis, mas não são diagnosticadas e, por isso, não são tratadas. Nas condições associadas à morte súbita cardíaca, a gente pode dividir em dois grandes grupos: as doenças cardíacas estruturais e as alterações eletrofisiológicas primárias. Então, nas estruturais, as principais comorbidades envolvidas na morte súbita é o infarto agudo do miocárdio e a hipertrófica, certo? Lembra do jogador Serginho do São Paulo, outros jogadores de futebol, frequentemente morrem por cardiomiopatia hipertrófica. É a principal causa de morte súbita em jovens abaixo de 35 anos. Doença cardíaca valvar, cardiopatias congênitas, certo? Eu confundi só aqui, eu tinha falado da hipertrófica no lugar da não isquêmica, então a cardiopatia hipertrófica, mas assim também como a cardiomiopatia não isquêmica, né? Pacientes com coração dilatado, fração de ejeção reduzida, mas por outra etiologia que não é isquêmica. Concorre com a hipertrófica nos jovens a displasia arritmogênica do ventrículo direito, que é uma doença congênita, e as anomalias de coronárias. Então, quando a gente tem um trajeto anômalo de coronária, num jovem, ela pode ter obstrução, né, extrínseca e infarto agudo do miocárdio durante esforço. Nas causas eletrofisiológicas, aquelas mais frequentes são as síndromes congênitas que prolongam o intervalo QT. Então, são as síndromes de QT longo. Existe, de forma muito rara, uma síndrome de QT curto. O Wolff-Parkinson-White, né? Acredito que todos já tenham ouvido falar, pelo menos, aquela prestação com onda delta no eletro, envolve, sim, risco de morte súbita. Existe, de forma rara, fibrilação ventricular totalmente idiopática. Ainda temos que lembrar da síndrome de Brugada e da TV catecolaminérgica. A gente vai passar por esses cenários durante essa apresentação. Começando pelos ritmos chocáveis, né, existe a taquicardia ventricular monomórfica e a polimórfica. Ambas sem pulso necessitam, de forma urgente, né, de um choque. A TV monomórfica, ela é detectada como aquele ritmo cardíaco com QRS largo, regular e de mesma morfologia.
Esses episódios podem ser cardiovertidos. Eu vou mostrar essa diferença para vocês ainda. Já a TV polimórfica já é uma taquicardia de QRS largo, com morfologia variável e ritmo irregular, certo? Aqui é desfibrilação urgente. Existe um outro tipo muito comum e conhecido de taquicardia ventricular polimórfica, que é a torsade de Poix, né? Torção das pontas. Isso acontece quando a gente tem um fenômeno de R sobre T, uma extrasístole em cima da onda T, desencadeia essa taquicardia ventricular polimórfica, que vai crescendo e decrescendo como se estivesse fazendo uma torção das suas pontas, certo? Essa é uma taquicardia que responde a algumas medidas, como correção de magnésio, e ela é muito frequente em pacientes que têm QT longo, seja congênito ou seja adquirido. A gente vai ver as possibilidades disso acontecer. Um outro exemplo de torsade de Poix, então esse é um paciente que estava em unidade coronariana com BAVT, logo muito bradicárdico, o que prolonga o intervalo QT, e ele fazia episódios recorrentes de torsades, então a gente vê aqui episódios longos de torsades, que além de magnésio, que no caso foi reposto, mas não resolveu a taquicardia do paciente, foi implantado um dispositivo de marca-passo provisório para que, ao aumento da frequência cardíaca, pudesse encurtar o intervalo QT e, com isso, inibiu esses eventos de taquicardia ventricular polimórfica. Então, a primeira medida, caso vocês se deparem com isso no atendimento de emergência, é reposição de magnésio, certo? O último ritmo chocável é a fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é uma atividade elétrica rápida, totalmente irregular, onde tem uma variabilidade muito grande nas ondas eletrocardiográficas e a frequência ventricular, em geral, é acima de 300. Então, a gente tem um traçado aqui de taquicardia ventricular, de fibrilação ventricular. Desculpa, gente, é meu filho aqui de 3 anos. Só fechar a porta aqui. Então, aqui a gente tem um episódio de fibrilação ventricular, certo? Um ritmo totalmente irregular, com morfologias variadas, né? Não lembrando a um QRS com uma frequência muito alta, acima de 300. Olha só, esse traçado ele é uma fibrilação ventricular. Vejam como a morfologia muda, que parece uma taquicardia ventricular, mas logo fica com a voltagem muito baixa, totalmente irregular e morfologias variáveis. Então, isso é uma fibrilação ventricular, onde tem aqui a inscrição do choque, da desfibrilação e o retorno do paciente para ritmo sinusal. Então, existe uma diferença, né, em termos de funcionamento da cardioversão elétrica externa e da desfibrilação. Então, cardioversão elétrica externa a gente usa para ritmos regulares em pacientes estáveis, certo? Por exemplo, uma taquicardia ventricular monomórfica num paciente que está estável. A cardioversão elétrica externa, ela tem um sincronismo com o ritmo próprio do paciente. Então, a gente aperta, geralmente, nos monitores, tem um símbolo de sync. O aparelho passa a detectar o QRS do paciente e ele emite o choque no momento onde todas as células estão despolarizadas. Então, vocês vão ter experiência com isso ainda em pronto-socorro. Quando vocês derem o disparo no desfibrilador, fazendo uma cardioversão, você vai ter que manter apertado até ele dar o choque. Isso pode levar alguns segundos, porque ele está entendendo qual que é o momento correto para emitir o choque. Diferente da desfibrilação, que é usada para as taquicardias polimórficas, para a fibrilação ventricular, para a parada cardíaca em TVFV, o choque ele é imediato a qualquer momento. Você disparou, ele dispara o choque, ok? Bom, um ritmo como esse, uma taquicardia regular, com QRS largo, frequentemente vai chegar na mão de vocês em pronto atendimento com um paciente muito grave, instável e com risco de ter uma parada cardíaca, certo? Até 1000 provas em contrário, uma taquicardia com QRS largo deve ser conduzida como um ritmo ventricular, certo? Como uma taquicardia ventricular. A gente vai entender que isso pode ser uma taquicardia supraventricular com aberrância de condução.
Eu acredito que vocês tiveram aula de taquicardia, isso deve ter sido mais pormenorizado nessa aula, mas a gente vai trazer alguns pontos importantes para guardarem aqui em relação ao atendimento mais emergencial. Então, uma taquicardia de QRS largo, com duração maior que 120, ela pode ser regular ou não, ok? Nesse braço da taquicardia sendo regular, né, a resposta é sim, essas são as nossas possibilidades. A taquicardia supraventricular com aberrância de condução, então pode ser uma taquicardia sinusal com bloqueio de ramo, pode ser uma taquicardia atrial, um flutter, uma TRN ou uma TRAV, aquelas clássicas taquissupras. E a gente tem a possibilidade de ser uma taquicardia ventricular monomórfica, que é o que vamos encarar frente a uma situação emergencial, ou ainda pode ser uma taquicardia supra, por reentrada atrioventricular, mas na forma antidrômica, quando o ventrículo é ativado pela via anômala. Isso é um tanto complexo, não é tão frequente, mas só para vocês entenderem que nem toda taquicardia de QRS largo é taquicardia ventricular. Ela pode ter origem supraventricular e, por algum motivo, o QRS ser largo. Já se essa taquicardia ela não é regular, a gente tem outras possibilidades, que é a fibrilação atrial ou flutter atrial com condução atrioventricular variável. Pode ser uma taquicardia atrial multifocal, então tem vários focos no átrio despolarizando e vai acabar gerando um ritmo irregular. E todas essas arritmias supra precisam ter o quê? Aberrância de condução para terem um QRS largo e simularem uma taquicardia ventricular. O diferencial é a taquicardia ventricular polimórfica, né? Com várias morfologias, a gente vai ver no eletro uma taquicardia irregular. Tem ainda a possibilidade de ser uma fibrilação, um flutter com pré-excitação ventricular. Então, o seu paciente que tem Wolff Parkinson White, tem o PR curto, a onda delta, quando ele fibrila, ele vai fazer uma taquicardia irregular com QRS largo. A gente vai ter oportunidade de ver esse eletro também. Bom, o que eu quero trazer para vocês são principalmente dois algoritmos que vai facilitar bastante a vida numa situação de urgência. Esses algoritmos, eles procuram te facilitar a diferenciação de uma taquicardia ventricular de uma taquicardia supraventricular com aberrância. O primeiro que eu trago é o índice de PAVA, ele foi desenvolvido juntamente com o Brugada, que tem o protocolo padrão, né, bem estabelecido, e ele procura olhar exclusivamente a derivação D2. Então, esse é um ponto facilitador desses algoritmos. Eles não olham o eletro todo, eles pegam apenas uma derivação. E no índice de PAVA, olhando apenas D2, a gente vai procurar o início do QRS e o ponto onde ele muda a polaridade. Então, a onda era positiva, começou a fase descendente, eu paro a contagem aqui no ponto da virada. Se esse intervalo for maior ou igual a 50 milissegundos, ou seja, o início da despolarização é lento, eu estou diante de um ritmo com origem ventricular, é uma taquicardia ventricular. Então, outros exemplos, olha, num QRS, por exemplo, trifásico, né, com a fase positiva, negativa e positiva de novo, novamente eu começo no início do QRS e paro quando ele muda a polaridade, ok? Vejam esse quarto exemplo, que o QRS ele segue negativo, ele chega a mudar a polaridade, mas não muda definitivamente, então eu conto até esse ponto mais inferior. Então, o início do QRS é lento, é uma taquicardia ventricular, e lento é maior ou igual a 50 milissegundos. Né? A olho nu é um pouco mais de um quadradinho do eletrocardiograma. Já uma taquicardia supraventricular, com aberrância, né, gerando um QRS largo, ela tem o início da despolarização rápida, já que ela é supraventricular e utiliza o sistema de condução. Então, eu espero que esse mesmo tempo seja menor que 50 milissegundos. Então, vamos usar o nosso eletro como exemplo, ampliando D2 e medindo do início até o ponto onde o QRS muda a polaridade. E a gente observa que tem mais de um quadradinho. Então, é maior ou igual a 50 milissegundos. Por PAVA, esse eletro que parecia uma taquicardia ventricular se confirma como TV. O outro algoritmo é o de Verequei. Verequei tem um protocolo bastante consagrado também, né, com acurácia muito alta, que tem 4 fases, 4 perguntas para você responder, como se fosse o Brugada. O Brugada também tem 4 etapas.
Mas na urgência, para ficar fácil e não complicar essa aula, já que vocês têm aula de taquicardia também, a gente vai se conter apenas com a primeira pergunta. Se essa taquicardia ventricular tem uma onda R inicial, R ampla, né, inicial, na derivação AVR. Então, por VRQ, nós vamos olhar exclusivamente a VR. Se a VR for R puro, olha só, a acurácia é de 98,6% de que esse ritmo é uma taquicardia ventricular. Agora a gente volta para o nosso eletro, pegamos a VR e observamos, olha só, o QRS é onda R pura, né, um Rzão. Então, por VRQ, esse eletro também é taquicardia ventricular. Já em Brugada, são 4 etapas também, e é um pouquinho mais difícil de adquirir experiência para encontrar a dissociação atrioventricular, para aplicar os critérios morfológicos. E a primeira pergunta é a ausência de RS nas precordiais. Esse eletro nosso não tem ausência de RS. A segunda é um tempo parecido com o PAVA, né, do início da onda R até o nadir da S maior que 100. Nosso eletro também não tem. A dissociação AV também não é vista no nosso eletro. Então, a gente só consegue diferenciar essa TV, veja como é muito mais difícil, usando Brugada, através do critério morfológico. Então, esse R puro em V1, numa taquicardia com padrão de bloqueio de ramo direito, por Brugada, no morfológico, é taquicardia ventricular. Só que são vários critérios morfológicos, é mais difícil de aplicar do que os outros 2 algoritmos. Então, a gente vê aqui que a taquicardia, ela tem, em V1, né, Rzão, então é um padrão de bloqueio de ramo direito, e esse QRS em V1 é um R puro. R puro é morfológico de Brugada para TV, certo? Vejam como não é tão fácil quanto os outros. Bem, nós fechamos aqui as paradas cardíacas por ritmo chocável, né, TV-FV, e a gente vai para atividade elétrica sem pulso. Então, um paciente parado, sem pulso, ele pode manifestar no eletro do monitor alguns tipos variáveis de ritmo. Então, a gente pode ter uma alteração bizarra como essa primeira, extremamente bradicárdico, com QRS muito largo, onde você já realmente não espera que o seu paciente não tenha pulso. Mas ele também pode ter um QRS perfeito como esse, um pouco bradicárdico, com QRS estreito, você vê bem a onda P de um ritmo sinusal, e esse paciente também pode estar sem pulso, certo? Então, essas são as possibilidades de uma AESP. Não podemos esquecer nunca do protocolo de cabos, ganhos e derivações, né, conhecido como cagada. Porque quando você pega uma atividade elétrica sem pulso, onde tem, por exemplo, aqui no V6, olha só, uma linha praticamente reta, você acha que o seu paciente está em assistolia, se você não aplicar esse protocolo de checar os cabos, se não soltou nenhum cabo do tórax do paciente, checar o ganho no eletrocardiograma, no monitor, certo? Porque o ganho pode estar diminuído, e checar as derivações, porque por vezes uma fibrilação ventricular não é bem vista em uma derivação, e quando você muda a derivação, ela parece melhor. Então, a gente vê que esse mesmo eletro que parecia uma sistolia, depois que você ajusta cabos, ganhos e derivações, é uma fibrilação ventricular. Se você segue massageando o seu paciente aqui e não detecta que é uma fibrilação ventricular e emite a desfibrilação, você perdeu o seu paciente na massagem pelo tempo que você quiser, porque ele não vai retornar pulso, certo? Então, é extremamente importante, diante de assistolia, aplicar esse protocolo da cagada, para diagnosticar se não é uma fibrilação ventricular muito fina e nós estamos deixando passar. Bom, o que gera parada cardíaca em AESP, no âmbito das arritmias, principalmente é o bloqueio atrioventricular total, certo? Olha o traçado desse eletrocardiograma, com várias ondas P que não geram QRS e um ritmo extremamente bradicárdico, em torno de 16 batimentos por minuto. Então, a gente tem o nó sinusal despolarizando normalmente, até um pouco acelerado, numa frequência acima de 100, mas tem um bloqueio completo da condução atrioventricular, né, do nó AV em diante. Então, isso é um bloqueio atrioventricular total.
esse paciente, se não for imediatamente bem assistido, vai evoluir para uma PCR do tipo AESP. Nem todo BAVT cursa com PCR e é extremamente assustador. Então, veja esse outro exemplo de BAVT com uma frequência um pouco abaixo de 40, numa mulher de 49 anos, que manifestava a única queixa de dispneia há cerca de 30 dias. Essa mulher é capaz de passar esses 30 dias com BAVT, com essa frequência extremamente baixa, até que ela decide procurar um atendimento pronto-socorro. Então, esse paciente dificilmente vai instabilizar no seu plantão. Diferente daquele outro exemplo que aqui você tem poucos minutos para conseguir estabilizar esse paciente com um marca-passo, provavelmente. Bom, olha só esse outro exemplo de BAVT, isso é um caso meu, olha que o paciente tem inúmeras P's, uma pausa extremamente prolongada e um único QRS isolado. Se você tem um paciente grave, com insuficiência respiratória, um distúrbio ácido básico ou eletrolítico, esse paciente vai precisar, na sistolia, de uma massagem cardíaca mesmo, padrão, como todos conhecem. Do ponto de vista elétrico, vamos contextualizar, esse paciente tem cerca de 80 anos, nenhuma comorbidade relevante, ele tem todos os dados laboratoriais normais, e o único problema dele é elétrico cardíaco, certo? Ele tem um BAVT, tem uma fibrose do sistema de condução, esse sistema de condução para de conduzir, faz um bloqueio total, ele faz essa parada muito longa. Nesse cenário do paciente exclusivamente elétrico com BAVT, a gente consegue só com um soco precordial, certo? Sem fazer massagem, manter complexos QRS como esse aqui, né? Uma frequência baixa, mas suficiente para manter a vida do paciente até o implante do marca-passo. Então, veja a continuidade desse traçado, uma outra pausa muito longa, até que foi implantado o marca-passo provisório, e a gente vê a espícula aqui, o artefato de estimulação do marca-passo, salvando a vida do paciente. Bom, outros motivos de AESP é a hipercalemia. Vocês tiveram aula recente, né, sobre distúrbios hidroeletrolíticos, então esse é um traçado que sempre tem que ser lembrado de hipercalemia, onde tem ondas T's muito apiculadas, né, formando uma tenda. Vocês analisam D2, que a T é maior do que o próprio QRS, assim como em V6, a T tem a mesma amplitude do QRS. Então, uma hipercalemia é algo potencialmente grave, possível de levar o nosso paciente a uma AESP. Isso acontece normalmente quando esse potássio não é corrigido, uma evolução para um ritmo como esse, um QRS muito largo, que é conhecido como ritmo sinusoidal. Esse ritmo sinusoidal ele é clássico de hipercalemia grave e acidose grave. Então, aqui são medidas urgentes para correção tanto da acidose quanto da hipercalemia. Outra possibilidade, lá nos 5Ts do nosso paciente evoluir com parada em AESP, são causas mecânicas, né? Um TEP, um tamponamento. E o que nós esperamos encontrar no eletro de um paciente com tamponamento cardíaco, certo? Uma perfuração cardíaca, um extravasamento de sangue para o pericárdio, leva a um tamponamento, certo? Como tem uma interposição grande de sangue fora do coração, interpondo o coração com a superfície, né, do eletrocardiograma, o que encontramos no eletro é uma baixa voltagem, tanto no plano frontal quanto no plano precordial. No plano frontal, essa baixa voltagem ela é vista como nenhum QRS tendo pelo menos 5 milímetros, certo? 5 quadradinhos. Já no plano precordial, nenhum QRS deve ter mais do que 8 milímetros. Um outro dado interessante de tamponamento é essa oscilação do QRS, porque o coração ele fica boiando no sangue extravasado, e ora ele está mais próximo da superfície, ora mais longe, e você tem essa variabilidade aqui na amplitude do QRS. No tromboembolismo pulmonar, o achado mais comum é taquicardia sinusal. É o que você vai esperar em praticamente todos os eletros de pacientes com TEPs importante.
Mas um traçado, uma alteração conhecida, cobrada em prova, é o S1Q3T3. O que é isso? Eu vou encontrar no eletrocardiograma uma presença de onda S na derivação D1, a presença de onda Q na derivação D3 e inversão de onda T na derivação D3. Então, é S em D1, Q em D3 e inversão de T em D3. Esse padrão S1Q3T3, ele representa a sobrecarga do ventrículo direito secundária ao TEP, né, a obstrução aguda da circulação pulmonar. Não é patognomônico, você pode encontrar isso em outros pacientes, mas ele é muito conhecido no cenário do TEP. Bom, saindo um pouquinho do ambiente da urgência, eu trago para vocês 5 padrões de eletrocardiograma que são importantíssimos e todos precisam conhecer. Então, isso vai auxiliar vocês a identificarem aquela população geral que está exposta a um risco de PCR e muitas vezes não é detectado, ok? Vejam esse paciente de 41 anos com dor precordial motivando um atendimento médico. O eletrocardiograma dele chama muita atenção com as ondas T's invertidas e bem profundas, certo? Ligeiramente assimétricas, mas que em qualquer cenário de dor precordial exige, né, que você investigue o infarto agudo do miocárdio. Esse paciente passou por essa investigação e não estava tendo um infarto, ok? Existe essa doença que é a cardiomiopatia hipertrófica, ok? Que é a causa, como eu disse para vocês, mais frequente de morte súbita em indivíduos abaixo de 35 anos. Ela envolve uma hipertrofia miocárdica e essa hipertrofia miocárdica acaba sofrendo pequenas isquemias ao longo da vida. A fibrose dentro do miocárdio forma circuitos de arritmia. Esse paciente pode apresentar uma morte súbita por taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. O que a gente mais espera nessa população, veja esse outro exemplo de um homem de 38 anos completamente assintomático. São sinais indiretos de hipertrofia ventricular e não aqueles clássicos sinais de sobrecarga ventricular esquerda que vocês vão aprender ou já aprenderam numa aula de sobrecargas, ok? Então, vejam que esse paciente ele tem sinal de sobrecarga do átrio esquerdo, certo? Olha só, sinal de Morris, fase negativa em V1 maior que 1 milímetro. E aqui uma onda P bastante apiculada também, sugerindo sobrecarga de átrio direito. Esse paciente tem uma alteração de repolarização apical, tá vendo? V5, V6. E ele tem uma R ampla em V2. Então, a R dele aqui mede 12 milímetros. Mas ele não fecha critérios, por exemplo, de Cornell, de Sokolov-Lyon, para sobrecarga de ventrículo esquerdo. Mas é a doença dele, uma baita hipertrofia septal assimétrica. Naquele paciente que faz a T bastante apiculada, tem um diagnóstico que é a cardiomiopatia apical. Então, ela não é septal basal, na via de saída do ventrículo esquerdo. Ela é no ápice do ventrículo esquerdo. A gente vê uma imagem de ressonância, onde o preenchimento do ventrículo esquerdo, por contraste aqui, é branco, e o músculo cardíaco tem essa tonalidade mais cinza. E a gente avalia como essa parede apical, ela é espessada frente à parede normal do ventrículo esquerdo. Então, essa é uma cardiomiopatia apical. Essa apical chama síndrome de Yamaguchi. Ela faz um eletro muito parecido com o eletro de isquemia. É o mesmo problema desse paciente de 26 anos que foi fazer uma avaliação pós-Covid, ondas T's muito profundas, certo? Invertidas, negativas, sugerindo isquemia, mas ele tem a síndrome de Yamaguchi da hipertrófica apical. O eletrocardiograma, no cenário dessa cardiomiopatia hipertrófica, e aí a septal basal, né, assimétrica, é a mais grave, é esperado você achar 90% de alteração nos eletrocardiogramas, mas apenas 2% vai ter aquele critério de voltagem, né, Cornell, Sokolov-Lyon, de sobrecarga de ventrículo esquerdo. A gente precisa ter atenção a outras alterações, como ondas Q patológicas, ondas
T's invertidas, né, alteração de repolarização, e infradesnível do segmento ST. Essas são as alterações mais frequentes nesse cenário. O segundo traçado é uma criança, é um bebê, né, de 8 meses, que vinha apresentando crises convulsivas. Esse é o eletro dele. A princípio, a gente fica um pouco em dúvida do que está acontecendo, mas com um pouco de detalhe, a gente observa que aqui eu tenho uma onda P em D2, o QRS, um intervalo QT muito prolongado e uma onda T que parece até uma onda P, mas essa é a T desse paciente. Um QT aqui próximo a 800 milissegundos, certo? Uma síndrome de QT longo num bebê de 8 meses que vinha tendo PCR e aí crises convulsivas nesse momento de arritmia. Então, o segundo cenário é a síndrome do QT longo. Vocês tiveram recente também, né, informações sobre como medir o QT. Não sei se foi falado, mas não custa repetir, é como medir o intervalo QT, porque há muita dúvida e muito erro na medição precisa do intervalo QT, e depois a gente precisa corrigir ele pela frequência cardíaca. A gente mede do início do QRS até o final da onda T, e esse final da onda T é que gera dúvida. A medida correta é você passar uma tangente na fase descendente da onda T e a onda T vai terminar no ponto que ela encontra a linha de base. Então, é exatamente nesse ponto. Você vai medir esse intervalo em milissegundos. Esse vai ser o QT do paciente. Depois ele precisa ser corrigido, que eu vi que vocês já tiveram aula sobre a fórmula de Basé, né, que o QT corrigido é QT sobre raiz quadrada do RR. Lembrando que se a frequência for 60, o RR é 1 segundo, não precisa corrigir. Se essa frequência oscilar para cima ou para baixo, é preciso aplicar essa fórmula ou outra forma, existem outras que vocês conseguem pela internet ou aplicativo de celular. Bom, essa é uma outra dica interessante de quando eu não preciso medir o QT, né? O não entre aspas, porque se eu sei, eu devo medir o QT em todos. Mas como nem todos seguirão uma prática médica onde vai ser fácil lembrar do eletrocardiograma, essa dica ela é bastante válida. Eu habitualmente não preciso medir o QT quando a onda T termina antes da metade do intervalo entre 2 QRS. Então, eu posso fazer uma marcação aqui com papel. No meio do caminho, eu traço uma régua. Se a onda T terminar antes, esse QT provavelmente, com alta certeza, estará normal. Não é regra, não vai ser 100% certo, mas é bastante prático e útil, ok? Para eu não ter que parar para fazer conta e usar celular. Então, existem vários tipos de QT longo, mas esses são os 3 principais, e eles são um pouquinho diferentes no comportamento, e todos eles levam à morte súbita. Então, os 3 mais importantes é o QT longo tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. O tipo 1 é esse onde o ST ele começa meio ascendente e forma a onda T e é prolongado. Esse QT longo tipo 1 habitualmente faz morte súbita durante exercício. O QT longo tipo 2, ele tem um ST mais na linha de base e uma onda T bífida, tá vendo? Tem 2 pontas aqui. Esse QT longo tipo 2 gera mais morte súbita com emoção, ok? Já o QT longo tipo 3, que é do nosso paciente, você tem um ST plano na linha de base e, de repente, a onda T lá no fim, bem tardia. Esse tipo de QT longo tipo 3, habitualmente, leva à morte súbita durante o sono, ok? Então, olha só, um traçado de QT longo tipo 1, onde eu tenho um QT prolongado, sendo que a onda T já começa meio aqui no final do QRS, tá vendo? Repetindo torsades, né? QT longo faz morte súbita por torsades, né? O QT é muito longo, fica fácil acontecer um intervalo R sobre T, ele gera essa taquicardia polimórfica com torção de pontas.
As outras causas de QT longo que não congênitas, né? Porque essas são as congênitas. Mas eu posso ter um QT longo adquirido e correr o mesmo risco de ter um torsades, que ocorre na baixa de 3 eletrólitos, né? Na baixa de potássio, magnésio e de cálcio. Então, hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia. A hipotermia, a isquemia miocárdica, a parada cardíaca, inúmeras drogas, né? Vocês conseguem julgar no Google, drogas que prolongam o QT, tem uma tabela enorme, elas prolongam o QT e você tem risco de morte súbita também por torsades. Passando para o nosso terceiro eletro, ok? Vejam que chama atenção nas derivações precordiais a derivação V1, V2 e V3, onde tem um supradesnível do segmento ST e uma onda T invertida, ok? Isso acontece aqui também nesse outro traçado, olha só, um V2 com um belo supra de ST, uma corcova aqui que parece uma barbatana de tubarão e uma inversão de onda T. Então, esse diagnóstico é de síndrome de Brugada, uma causa bastante frequente de morte súbita em jovens. Esse é o Brugada tipo 1, o que faz o supra de ST de V1 a V3 de pelo menos 2 milímetros, ok? A onda T, ela é negativa. Olha como isso parece aqui o tubarão. O Brugada tipo 2 parece uma sela de cavalo, então ele já não faz um supra tão evidente. Esse supra tem que ser pelo menos de meio milímetro de V1 a V3. Ele é usualmente em V2 é maior, certo? E ele faz esse padrão em sela de cavalo com ST convexo. O Brugada tipo 2 não confirma a síndrome de Brugada, você precisa de um outro fator que gera mais certeza de que trata-se de um padrão de Brugada, que é uma história familiar de morte súbita, um indivíduo que já teve uma parada cardíaca documentada por arritmia. Se você achar esse padrão em outros familiares, pacientes que já tiveram síncope, vejam que dá interessante, que tenham respiração noturna agônica. É muito comum lá na parte de países asiáticos, jovens que têm morte súbita durante o sono. Então, essa síndrome até tem um folclore lá, que homens dormiam com batom para que a morte não encontrasse eles à noite, porque é onde tem uma incidência maior de morte súbita em homens jovens. Também, se eu tenho taquicardia, se eu induzo taquicardia num estudo eletrofisiológico de um paciente com esse padrão de Brugada, eu confirmo a doença. Existem alterações transitórias, né, que simulam ou expressam Brugada, que é a presença de febre. Então, um paciente com Brugada, ele, num quadro febril, o eletro fica mais expressado, é mais fácil fazer diagnóstico. Quando ele usa medicamentos que bloqueiam canais de sódio, como aí na prática nossa, a propafenona, e existem fatores que confundem, parece Brugada, mas não é. Classicamente, o bloqueio de ramo direito, o infarto e status também de eletro pós-cardioversão. Facilita o diagnóstico da síndrome de Brugada se, quando for realizado o eletro, né, você já suspeitando do seu paciente, você posicionar as 6 derivações precordiais na região paraesternal. Então, segundo, terceiro, quarto espaço intercostal direito e segundo, terceiro, quarto espaço intercostal esquerdo. Você expressa mais aquele padrão de Brugada nessas derivações altas, certo? A outra forma de fazer diagnóstico é levar esse paciente para um laboratório, injetar um bloqueador de sódio, que é a gimalina, e aí você observa aqui o V1 basal do paciente como é e como fica depois da gimalina, comprovando o diagnóstico de Brugada. Vamos chegando próximo do fim. O nosso quarto cenário é outra doença que leva à morte súbita. Vejam esse rapaz de 44 anos, ele é entregador de aplicativos de comida, né? Então, ele teve um acidente de moto, ele perdeu a consciência pilotando a moto, e no atendimento foi visto esse padrão no eletro. O que chama atenção é que, ao final do QRS, uma inscrição que é uma onda epsilon, olha só, dá para ver em V3, em V2 e em V1, acompanhado de inversão de onda T nessas derivações precordiais direitas, certo?
Esse diagnóstico do nosso paciente é uma cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito. Então, é uma displasia, né? Uma troca da musculatura por tecido gorduroso, também com fibrose, que facilita arritmias ventriculares. Então, ele faz uma taquicardia ventricular com padrão de bloqueio de ramo esquerdo, porque ela nasce no ventrículo direito, certo? A onda epsilon é essa inscrição aqui, ó, de baixa amplitude no final do QRS. Ela é detectável, então, de V1 a V3 e existe uma forma de aumentar a sensibilidade diagnóstica. Semelhante à Brugada, a gente consegue fazer outras derivações de elétron, né? E são conhecidas as derivações de Fontaine. Você pega o eletrodo do braço direito e coloca no manubrio external. Você pega o eletrodo do braço esquerdo e traz para a região do apêndice tifoide. E o eletrodo da perna esquerda você coloca aqui onde é o V4, certo? Linha hemiclavicular, quinto espaço intercostal. Com isso, você deixa dentro do seu triângulo o ventrículo direito. Então, facilita você a observar essas alterações no final do QRS. E aí nós temos 3 derivações, né, de Fontaine, 1, 2 e 3, certo? Semelhante ao D1, D2 e D3, só que com eletrodos nessa posição. A outra forma de aumentar a sensibilidade diagnóstica é alterar o filtro de passa baixa no eletro. O padrão é que tem um filtro de 40 Hz, e não são todos os equipamentos que te permitem mudar o filtro. Veja a diferença que faz quando o eletro é feito com 150 Hz. A presença da onda epsilon, que era mínima, torna-se bem mais evidente, certo? Então, se você suspeitar um dia de displasia ritmogênica do ventrículo direito num paciente jovem, veja se o seu eletro é capaz de gerar um filtro de passa baixa com 150 Hz. Junto dessa alteração da onda epsilon, a gente viu no nosso paciente ondas T invertidas de V1 a V3. E aqui a gente tem vários traçados de displasia ritmogênica do ventrículo direito. Olha, a presença de onda epsilon, ondas T invertidas de diferentes formas. Nem sempre uma onda tão rapidinha como nós vimos lá no nosso paciente. Mas sempre essa parte final do QRS com ativação muito lenta, porque o ventrículo direito ele é a parte final de ativação, certo? Do ventrículo no QRS. Então, quando ele é displásico, ele conduz eletricidade muito lento. Então, essa fase final do QRS, ela é empastada. Isso é visto como esse tempo de ativação final do QRS, que conta do final aqui, da parte do nadir aqui da onda S, né, dessa parte mais profunda do QRS, até o final do QRS. Se isso tiver mais que 55 milissegundos, ou pelo menos 55, é compatível com cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, certo? E a taquicardia desse paciente, como eu falei, ela nasce no ventrículo direito, então a gente espera encontrar um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Então, olha só, V1 negativo, D1 bem positivo, né, parece um bloqueio de ramo esquerdo. Então, a taquicardia originada do ventrículo direito. Chegando ao quinto cenário, um paciente de 18 anos, que tem uma avaliação pré-participação esportiva, né, vai fazer um check-up mesmo para praticar futebol. E o eletro dele é bem inocente, mas ele traz aqui, nas derivações precordiais, uma repolarização precoce. Vejam como tem um supra aqui de ST, né? Um supra desnivelamento do ponto J. Esse cenário da repolarização precoce sempre gera dúvida se tem risco, se não tem, se eu posso liberar o meu paciente ou não. No geral, é de extremo baixo risco, mas existem alguns pacientes que a gente precisa avaliar melhor. E aí a gente tem 2 tipos de médico, né? O que acha que repolarização precoce é sempre benigno e aquele que aprendeu que pode ser maligno e aí passa a ter medo de toda repolarização precoce. Então a gente vai entender aqui qual que traz realmente risco para o nosso paciente. Então, tem diferentes padrões de repolarização precoce, com supra de ST, com elevação aqui, ó, do ponto J, com uma onda J, certo? Com esse empastamento final, parecendo uma onda delta, mas no final do QRS, sem supra de ST, mas com uma onda J.
Então, são vários tipos de repolarização precoce. O que foi avaliado como risco é uma repolarização precoce na parede inferior. Então, derivações D2, D3 e AVF com repolarização precoce, você tem que abrir o olho. Normalmente, vocês vão encontrar repolarização precoce nas derivações precordiais, e aí sim, são pacientes benignos. Mas repolarização precoce na parede inferior envolve risco de morte súbita. Principalmente se você tiver um ST descendente ou horizontal. Então, ele é suprado e ele segue horizontal suprado ou ele vai descendendo, mantendo aí pelo menos 1 milímetro, certo? De supra, 100 milissegundos depois do ponto J. Então, 100 milissegundos depois que termina o QRS. Se tiver uma onda J, né, aquela inscriçãozinha no final do QRS com grande amplitude, e ondas T também muito achatadas, isso tem relação com risco. Então, olha é o que acontece nesse paciente. Isso aqui é publicação do Heisaguer, que descobriu esse fenômeno. E a gente observa um supra de ST em D2, D3 e AVF. Vejam aqui a presença de onda J com ST suprado. E o que acontece na sequência é uma fibrilação ventricular, que é curta. Você vê que no final do traçado o nosso paciente já apresenta um QRS normal, mas em algum momento da vida ele pode ter esse evento de forma sustentada e evoluir com morte súbita. Então lembra, supra de ST maior aqui que 2 milímetros na derivação D2, D3 e FF com essa onda J é uma repolarização precoce com risco de morte súbita. Bom, finalizando a nossa aula, eu trouxe um bônus, certo? É o último elétrico. Eu falei para vocês que a síndrome de Wolff-Parkinson-White, ela tem risco de morte súbita. Esse risco é baixo, mas ele é presente. Então, a gente analisa aqui o nosso paciente em ritmo sinusal, no finalzinho aqui do traçado, a presença de onda P, certo? Com PR curto e onda delta, ok? Aqui o nosso paciente em ritmo sinusal. Quando nós observamos o início do traçado, o que vemos é uma fibrilação atrial. Olha só, não tem onda P. Tem um traçado irregular, algumas ondas que parecem P, mas na verdade é só pela oscilação da linha de base. Então, nosso paciente vinha com fibrilação ventricular. E o que acontece na fibrilação ventricular de um paciente que tem pré-excitação? Esse QRS de morfologia variável. Então, pode te parecer uma taquicardia ventricular polimórfica. Então, RR irregular, QRS com morfologias variadas, onde você vê aqui a fibrilação atrial e esse empastamento no início do QRS, isso pode ser uma fibrilação atrial com pré-excitação ventricular. E se eu tenho uma fibrilação atrial com átrio numa frequência em torno de 400, e a condução por uma via anômala, não pelo NOAV, se essa via anômala for de risco, ou seja, se ela tiver capacidade de conduzir para o ventrículo uma alta resposta, ela pode fibrilar o ventrículo também. Então, em caso vocês estejam numa emergência e chegue um paciente jovem com esse traçado de fibrilação atrial pré-excitado, é imperativo a reversão imediata para ritmo sinusal, sob risco de morte súbita, ok? A mensagem final é que a gente, aplicando esses conceitos na vida, a gente consegue prevenir mortes como essa. Vou voltar ao início do vídeo. Vocês observam um senhor idoso, obeso, caminhando. Quando ele encosta no muro, ele tem uma perda de consciência. Olha o relaxamento da cabeça. Esse pulo que ele dá é o choque do desfibrilador. Ele cai no chão e depois ele vai recobrar a consciência. As crianças correm assustadas e ele vai levantar. Então, ele é um paciente que foi bem atendido, estratificado o risco de morte súbita, indicado o implante de um desfibrilador para prevenir essa morte súbita e salvou a vida dele nesse momento, ok? Eu tenho um Instagram educativo que eu gostaria de compartilhar para vocês, anda bastante abandonado, mas é o Arritmia Descomplicada. Lá, quando eu tenho disponibilidade, eu publico casos realmente da prática diária para facilitar o entendimento para vocês sobre as arritmias, ok? Obrigado pela atenção, estou à disposição aí para qualquer dúvida.
Professor, agora a gente tem uma pergunta, pode ser? Vamos lá. Professor, boa tarde. Intervalos RR alargado pode ser uma arritmia? Bom, quando você fala intervalo RR alargado, ou seja, o tempo de uma onda R e um QRS até o próximo, isso pode ser uma bradiarritmia, certo? Uma bradicardia. Mas é um termo bastante vago, assim, não dá para falar se é uma arritmia ou não. Mas segue na linha de ser uma bradicardia. Tudo bem, então. Temos mais alguma pergunta? Acredito que foi só essa. Temos um elogio, professor. Quer dizer, vários, né? Escolhemos um aqui para ler para o senhor. Obrigado. Excelente aula, doutor. Nunca havia me deparado com uma aula de PCR que tivesse tantos elétrons e que fosse tão boa assim. Durante a sua aula, várias pessoas estavam elogiando a didática, porque é realmente uma coisa assim meio abstrata para a gente que está começando agora, né? Começando a entender os eletrocardiogramas, e a gente agradece pela sua aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Tem o básico, né, que todo mundo tem que saber, mas eu trago a vida como ela é, né? Uma inspiração para vocês verem que existe um mundo por trás desses pacientes que sofrem parada cardíaca que não pode ser negligenciado. Tá bem, professor. Nós da SBLC agradecemos mais uma vez a sua presença, a sua ótima aula. E é isso. Até mais. Obrigado. Um abraço.